olhar, vamos mexer com matemática, ângulos notáveis então. Por uma infelicidade do universo, legal, a culpa não é minha, alguém disse que você teria que saber alguns ângulos notáveis e alguns valores de seno, cosseno, tangente. A gente vai ver no decorrer deste curso que sabendo esses ângulos, sabe muitos, né? Não são só esses, são uma boa infinidade de ângulos aí, legal? Então qual que é a ideia? A ideia é que você precisa guardar esse ângulo de alguma forma. Então eu vou passar aqui no meu filme aqui, cantar até uma musiquinha para vocês, legal? Que é uma maneira de guardar uma tabela de ângulos notáveis. Como que eu monto essa tabela? Então vamos lá. Primeiro eu coloco os ângulos notáveis que são 30, 45 e 60. Legal? Então nas colunas 30, 45 e 60. Beleza. Nas linhas a gente vai colocar aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Legal? Então, nas linhas seno, cosseno e tangente, nas colunas 30, 45 e 60. Legal? Como é que a gente monta essa tabela? A gente monta assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2 e 1. Então vamos lá. Nas colunas 30, 45 e 60, nas linhas seno, cosseno e tangente. Aí escreve lá, ó, 1, 2, 3, 3, 2 e 1. Legal? Põe raiz em todo mundo. A raiz de 1 é 1. A raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que é o próprio 1. Então, 30, 45, 60 colunas, seno, cosseno e tangente linhas, 1, 2, 3, 3, 2, 1, põe raiz em todo mundo e divide todo mundo por 2. Um, dois, três, 3, 2, 1, põe raiz em todo mundo e divide todo mundo por 2. E a parte tangente vai aparecer na musiquinha, ó. A musiquinha assim, ó. Tem várias, legal? Tem várias, tem do Natal, tem da Xuxa, mas a gente vai cantar uma só, legal? E a musiquinha assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sob 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Mas cuidado que a tangente é diferente. Raiz de 3 sob 3, 1, raiz de 3. Professor Pierre, eu não entendi. Para que serve essa porra aí? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sob 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Mas cuidado que a tangente é diferente. Raiz de 3 sob 3, 1, raiz de 3. Pode guardar, mas eu vou acabar matando a musiquinha para vocês, porque eu vou mostrar agora na sequência 3 triângulos, ou melhor, 6 triângulos que vão acabar com toda a nossa alegria. Então vamos lá. Então a tabelinha você pode aplicar, você pode guardar ela, pode guardar a musiquinha, mas via de regra são 6 triângulos que você precisa ter uma noção. 3 deles já falei em aulas anteriores, né? Que são os triângulos 13, 12 e 5. A hipotenusa é sempre 13, mas o 12 e 5 pode alterar a posição. O outro triângulo é 17, 15 e 8. 15 e 8 pode se alterar, o 17 é sempre na hipotenusa. E o que mais cai na prova de vocês, que é o triângulo 3, 4, 5. Legal? Sempre o maior lado é a hipotenusa e aqui sempre 5 ou seu múltiplo, né? A gente já viu isso, aqui fosse 20, que é 5 vezes 4, seria 20, 16, 12. Se hipoteticamente podia ser 17, mas podia tudo ser multiplicado por 2, 34, 30 e 16. Poderia ser exatamente desta forma, poderia ser lá, por exemplo, multiplicado por qualquer coisa, como por exemplo 3, 39, 36 e 15.
Legal? Esses três nós já vimos, já conhecemos. E agora, como que eu aplico aquela tabela para os triângulos? Macete, direto. Primeiro você até guarda aqui, ó. Guarda esse 3, porque ele vai ser importante para nós, pensando no 3 aí. Legal? Sempre a história é o seguinte, ó. Você vai avaliar pela ideia da hipotenusa. Legal? Não importa qual seja o valor. Veja o seguinte, ó. Sempre no 30 graus, você pode aplicar a trigonometria, mas sempre 30 graus, ó, quem está à frente, ele sempre é metade da hipotenusa. Quem está ao lado é sempre a metade. Raiz de 3, ó. Guarda esse 3 aqui, ó, porque vai ter um outro valor. Então, se for 30, quem está à frente é a metade da hipotenusa, quem está ao lado é a metade raiz de 3. Se for 45 graus, é um triângulo isósceles. A gente vai ver isso aí durante o curso de geometria. A gente pode ver isso vai ver durante o curso de geometria. Então, esses dois lados são iguais. Quem está à frente, quando eu tenho um raiz de 2, é a mesma coisa que a diagonal de um quadrado. Ah, então os dois pedaços aqui, ou os dois lados, é pensando assim, ó, a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Ah, então aqui só pode ser o lado, direto, dinâmico. Mas se não tiver o raiz de 2, a gente pode criar um macete similar a este, ó. Quem está à frente ou ao lado, porque é a mesma coisa, diferente de 30 graus que muda o valor, aqui é o mesmo. Então quem está à frente ou ao lado, não apareceu a raiz de 2 aqui no nosso caso, então eles vão ser metade raiz de 2, ó, metade raiz de 2. Legal? Então guarde que o raiz de 3 está vinculado ao 30, ó, quem está à frente é metade da hipotenusa, quem está ao lado é metade raiz de 3. No 45 graus, se tiver o raiz de 2, é a diagonal de um quadrado, que é dado por lado raiz de 2. Ah, então aqui é o lado. E se for o 45 graus e não tiver o raiz de 2, quem está à frente ou ao lado, porque é o mesmo valor, vai ser metade raiz de 2. Legal? Chique, honesto e funciona apenas sempre. Numa próxima aula a gente faz exercício sobre isso. Falou, forte abraço, tudo de bom. Falhou!